A porção desta manhã é a 27ª porção. Nosso irmão já deu aqui o início da Parashá Tazria. O nome é conceber, aquela que é inseminada. Nós estamos diante do Shabbat HaChodesh, o Shabbat que antecede o mês de Nisan. Tudo isso o Leonardo já falou, nós só estamos relembrando novamente. Ela se encontra assim em Levítico, capítulo 12. São só 2 capítulos, irmãos, para nós estudarmos nessa manhã. Somente 2 capítulos. Mas a Torá, ela se estende até a Apocalipse, para que nós possamos entender qual é a intenção do Eterno para conosco nessa manhã. Tazria, conceber ou inseminada, também utiliza-se também o conceito muito comum no nosso meio, é dar à luz. Isto é lançar luz. Lançar luz a quem? Aquele que está em condição de impureza. Dar luz, lançar luz, é expor aquele que está na condição de impureza, que pode ser eu ou pode ser você. Tazria traz em seu conceito 2 termos da mesma raiz. Presta atenção. Ele traz 2 termos da mesma raiz, que é conceber e dar à luz. Conceber, em hebraico, vem da raiz zara, que significa espalhar. Espalhar o quê? Espalhar semente, semear. Por isso que as meninas cantaram esse louvor ali de Gênesis capítulo 1. Também a expressão dar à luz é zerá, que significa descendência, semeadura e semente. Então, quando você e eu olhamos esse texto de Tazria e conceber, então nós podemos identificar aqui que ele vai, Elohim, diante da sua Torá, diante desta manhã, diante dessa porção linda aqui, e é uma porção muito séria para mim e para você, porque ele vai nos remeter a uma ordem natural. Que ordem natural? Semear. Semear é o quê? Dar fruto. Quando o Leonardo estava aqui pela manhã orando pelas essas crianças, é exatamente isso, é dar fruto, é gerar uma descendência, não só uma descendência física, mas uma descendência espiritual. E conceber é isso, conceber é dar fruto. Você vê comigo? Nós vamos, antes de aqui entrar na porção de Levítico, eu quero convidá-los a ir até Bereshit, em Gênesis, para depois nós adentrarmos na porção. Gênesis no capítulo 1. As meninas cantaram aqui, nós cantamos junto com elas, lá em Gênesis. Nós só vamos ler 2 versículos e nós vamos ler alguns versículos aqui de Gênesis que vai facilitar a entrarmos em Tazria, em conceder, Tazria, em conceder. Diz assim o capítulo 1 de Gênesis, no verso 11. E disse Elohim, essa aqui é a ordem natural que eu falei para vocês. Capítulo 11, verso 11 diz assim: E disse Elohim, produz a terra, relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim foi. Ao verso 12. A terra produziu ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto. Essa aqui é o início da porção, para nós entendermos, conceber. O texto próximo ao original diz Elohim, a terra alrevará a relva, ervas semeando semente, árvore, fruto, produzindo fruto por sua espécie, cuja semente traz em si sobre a terra. E é assim, a terra faz a relva surgir, erva semeando semente por sua espécie, e árvore produzindo fruto, cuja semente traz em si por sua espécie. Elohim vê e diz, grande bem. A inseminada, irmãos, não é apenas um modelo de que a ser seguido. A inseminada, aquela que vai gerar, a matriz que vai gerar do fruto, da semente, não é apenas um modelo. O texto está bem claro aqui porque ela diz de sua espécie. Isso aqui vai garantir a perpetuidade a partir do germe definido daquela planta. Elohim vai pegar uma planta e vai definir que essa planta vai gerar frutos, e esse fruto é da mesma espécie, garantindo o quê? Uma perpetuidade daquela planta. É assim que ela faz comigo e com você. Para garantir uma perpetuidade de quê? De um embrião que está se formando.
E essa é a ordem natural. Essa é a ordem de Elohim aqui na criação, em Gênesis, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 12. É dar fruto, é gerar fruto. Você vai observar aqui, quando o Elohim vai criar o homem, ele toma de exemplo a estrutura de um vegetal para fazer a mesma ordem natural para o homem, para mim e para você. A mesma estrutura, o mesmo princípio. E assim ele vai formar Adão, o homem, o terroso. Ele diz assim, lá no capítulo 1 mesmo, no verso 26, você vai observar aí que o homem aqui vai ser criado em santidade. E a sua vitalidade, a força do homem, provém do sopro de Adonai, e não dele mesmo. Diz assim no capítulo 1, no verso 26. Isso é conceber, isso é gerar, isso é dar frutos. Diz ele assim no verso 26. Então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. É a criação de Adão. Elohim diz, nós faremos Adão, o terroso, a nossa réplica, diz o texto original. É a mesma estrutura para formar o vegetal. Ele fala bem assim, olha, façamos Adão, o homem, a nossa réplica. Você sabe o que é a réplica? É a cópia fiel do original, mas não é o original. É a cópia fiel do original, mas não é original, é a réplica, é o homem, segundo a nossa semelhança. Por que eu falo que é a mesma estrutura? Porque vai garantir o quê? A perpetuidade do germe definido por Elohim, o homem. Ele vai levar ali, com ele, segundo a nossa réplica, diz o texto, e segundo a nossa semelhança. Ao capítulo 2, do verso 7, por favor. Só virar a página aí da sua Bíblia. No verso 7 do capítulo 2 ele diz, formou o eterno Elohim o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Eterno Elohim forma o terroso, Adão, do pó do terreno, Adamá. Ele insufla em suas narinas o hálito da vida, e o terroso é um ser vivente. Então Elohim dá a força e a vitalidade em santidade para Adão, para o homem, para que ele tenha vida, para que ele seja uma cópia fiel do original. A proposta original é esta, de Elohim para mim e para você. Essa é a proposta original. Dessa mesma cópia original, é extraída a mulher. Olha o capítulo 2 aí, você vai ver no verso 23. Isso eu estou lendo com vocês para que nós possamos entrar em Tazria, em conceber, em dar descendência, em gerar. Diz assim, no capítulo 2 que eu falei? 23. Diz assim, disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi formado. Ela vem seguindo a mesma estrutura de Adão. Diz assim, o terroso diz, esta vez é osso dos meus ossos, carne de minha carne, essa será chamada mulher, Isha, no hebraico. Sim, do homem, Ish. Esta aqui foi tirada. Esta aqui é a ordem original. Mas, irmãos, nós sabemos que a ordem original vai sofrer um impacto aqui em Bereshit mesmo. Ela vai sofrer um impacto, a ordem natural vai sofrer um impacto devido à desobediência do homem. Devido à desobediência, a estrutura ao qual Elohim criou para o homem, ela vai sofrer um abalo, um impacto aqui. Olha aqui em Gênesis mesmo, capítulo 16. Depois da transgressão, não vamos ler não, aí na sua Bíblia está dizendo a queda do homem, o pecado, que eles falam, que muitos chamam de pecado original do homem. Ele ali, depois disso, no capítulo 3, no verso 16, você vai ver aí que a estrutura aí, vai sofrer um impacto devido a esta desobediência, a consequência dessa desobediência. No capítulo 3, aí no verso 16, diz assim, a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gestação. Até então, não havia dor. Conceber, Tazria, era feito em santidade, em pureza. Agora ela vai sofrer um abalo devido à desobediência do homem.
Em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o seu marido. Próximo ao original diz assim, a mulher disse ele, multiplicarei tua pena e tua gravidez, penando parirás os teus filhos. A quebra da unidade aqui. A quebra da unidade do homem que Elohim faz romper a réplica, que é a copa fiel do original, vai sofrer esse abalo aqui. É uma quebra de unidade entre o homem e o seu Criador. E a semelhança com o seu Criador. Agora o homem, irmãos, vai gerar segundo a sua própria espécie. Olha a consequência de um erro meu e seu. Aqui nós estamos vendo a consequência de Adão e Eva, do homem e da mulher. Por isso que eu falei que essa é uma porção bonita, mas muito, como que eu posso dizer, muito perigosa para mim e para você, muito importante para mim e para você, que eu preciso observar e você precisa. Agora o homem vai gerar segundo a sua própria espécie. Por quê? Porque houve uma quebra de unidade com o seu Criador. Vai lá para você ver no capítulo 3 aí mesmo. Minto, no capítulo 5. Lá no verso 3, vocês estão calados hoje. Vocês me ajudam aí, irmãos. No capítulo 5 de Gênesis, no verso 3. Olha o que diz assim. É a vida de Adão aí. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. No verso 3, diz assim, Adão vive 130 anos, gera a semelhança, segundo a sua réplica, diz o original. Ele clama o seu nome de Sete. O homem foi despertado, irmãos, por Satanás, pela sua ambição, diz os nossos rabis. O homem aqui é despertado por Satanás para a sua ambição. Qual a ambição? A de ser réplica, ele deseja ser como Elohim. De ser réplica, ele deseja ser Elohim. Volta aqui comigo, por favor, no capítulo 3. Para você ver que Satanás ali, na figura de uma serpente, ele vai despertar no homem o desejo de réplica para ser próprio Elohim, como Elohim. No capítulo 3, no verso 5, a serpente diz, porque Elohim sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Pois Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto, os vossos olhos se arregalarão. Vocês vão ter olhos arregalados e sereis como Elohim, penetrando o bem e o mal. Segundo os rabis, o desejo de ter o conhecimento de Elohim como ferramenta para uma boa oratória, para bons argumentos, que os nossos mestres chamam de oratória. Eu esqueci o termo que eles usam muito. Retórica também, mas tem outro nome que eles falam muito. É uma ciência que estuda essa arte de oratória mesmo, de ter bons argumentos. Segundo os rabis, essa é uma posição para que você e eu possamos nos estar acima do outro. Somente por isso. Essa posição de querer ser igual a Elohim, ou como Elohim, conforme sugere aqui a serpente, a Adão e Eva, segundo os rabis, é um desejo que há no homem de ter o conhecimento de Elohim, de ser como Elohim. Persuasão? É dialética o nome. Eu lembrei agora. É dialética. Alguém falou? Isso, é dialética. Obrigado, irmãos. Isso mesmo. São argumentos que você e eu temos, que nós estudamos, nós nos entregamos para ter uma boa oratória, para ter um conhecimento maravilhoso, para nos levar diante do próximo, diante dos outros, diz. Isso aqui, segundo os rabis, não é progresso, e sim uma regressão. Por que uma regressão? Uma regressão à instituição chamada inocência. A instituição lá de Gênesis, no capítulo 1, que nós acabamos de ler. Quando eu inflamo desse conhecimento, quando eu me encho desse conhecimento,
como eu me preparo para uma boa oratória, com bons argumentos de uma boa oratória, eu estou em processo de regressão. Eu estou voltando. A palavra em Tazria, eu estou imundo. Imundo, nós vamos sujo. entrar lá. Nós vamos entrar. Imundo, ele diz assim em Levítico que em sua cabeça está a praga. Diz em Tazria. Imundo, tamei, imundo, sujo. E isso aí você fere a instituição chamada inocência. Não é inocência de ser bobo, não, de ser enganado, não, irmãos. De todo mundo passar a perna. Tire isso da sua mente. Não é isso. É a ausência das segundas intenções, segundo os rabis. Essa é a inocência que é cobrada do Mashiach, para mim e para você. É você não ter as segundas intenções. É você andar em simplicidade. É você ser humilde diante do seu próximo. Isso é a instituição chamada inocência, que os rabis falam e que o Mashiach muito bem nos ensina. Vai lá em Mateus capítulo 18. Daqui a pouco nós vamos entrar em Tazria. Em Mateus capítulo 18, nós vamos observar aqui a ação de Yeshua diante de um conflito, irmãos. Um conflito de posição no reino dos céus. Entre quem? Entre aqueles que não conhecem a palavra? Não, é entre os adeptos de Yeshua. Mateus capítulo 18. Vamos fazer a leitura aí do verso 1 em diante. Você vai ver aí esse diálogo, isso é um conflito. E Yeshua que não vai resolver o conflito, mas bota cada um no seu devido lugar. Ele não vai resolver o conflito, mas ele vai colocar cada um no seu devido lugar. Ele diz assim, naquela mesma hora, capítulo 18 de Mateus, verso 1. Os discípulos se aproximaram de Yeshua perguntando, quem é maior no reino dos céus? E Yeshua chamando uma criança que representa uma inocência, está vendo? Diz assim, colocou-a no meio deles. A criança vai ser o exemplo, vai ser uma aula prática para os discípulos agora. E disse, em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Isso aí é o princípio da origem da inocência, irmãos. Da origem da inocência. Diz assim no verso 3, amém, amém. Eu vos digo que se vós não tornardes e não retornardes, diz a palavra, não tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. É um princípio da vida em humildade, Yeshua está ensinando. Mas aquele que escandalizar, verso 6, um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse uma pedra no pescoço, uma grande pedra de moinho, e se precipitasse da profundeza do mar. Esta é a sugestão do Mashiach, para aqueles que se engrandecem, para aqueles que querem ser igual ao Elohim de Israel. Olha, ele diz assim, do verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem os escândalos vêm. Portanto, se a tua mão ou o teu pé se escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançados no inferno. Essa aqui é a proposta de Mashiach. É o princípio de uma unidade, de uma vida humilde. Você vai ver que Paulo faz uma declaração a respeito do Mashiach sobre isso. Quer ver? Vai lá em Filipenses. Nós estamos orando, oramos hoje pela manhã. Lá em Filipenses, no capítulo 2, você vai ver aqui que Paulo faz uma declaração a respeito do Mashiach aqui em Filipenses, que é exatamente o princípio de uma vida humilde, de uma vida simples, sem muitos exageros, uma vida de equilíbrio. É isso que ele quer para mim e para você. Espera aí que eu estou em Hebreus. Filipenses, capítulo 2. Diz assim, vamos começar da leitura do verso 5. Diz assim, não, vamos do verso 1, né? Portanto, se há algum conforto no Mashiach, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo,
para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando na mesma coisa. É Paulo ensinando. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o princípio da vida humilde que Yeshua coloca diante dos discípulos. Olha para essa criança, se não fores simples como ela, se não tiver a inocência de uma criança, não uma inocência boba, mas uma inocência em espírito. Olha o verso 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Mashiach e Yeshua, que sendo de forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual a Elohim. Não teve sequer usurpação de ser igual a Elohim. Por quê? Porque ele traz sobre si a vida humilde, o princípio da vida humilde. Ele diz assim, ó, verso 10, verso 9, pelo que Elohim o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Adoni, para a glória de Elohim, Pai. Irmãos, quando eu estava lendo, o Espírito falou para mim, a impureza humana provém da altivez de conceber. Eu não entendi isso. Ainda não estou tentando entender. A impureza humana provém da altivez de conceber. Essa foi a frase que Elohim me deu. Que conceber, como nós vimos, gerar, criar, de ser como Elohim. É isso que é impureza. A virilidade do homem torna-se para ele um motivo de honra. Presta atenção. A virilidade do homem torna-se para ele um motivo de honra, porque ele vai gerar, ele vai dar fruto, ele é viril, ele é homem. Essa é a altivez. E o motivo de honra para a mulher e o orgulho é a sua fecundidade. Eu posso gerar filhos. Não que isso seja proibido, que isso é uma lei que nós vimos lá, de uma vida, de uma ordem natural. Crescer e multiplicar e gerar fruto. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 1. Não estou falando disso. Mas isso não pode virar uma altivez. Por quê? Porque surge aqui uma contaminação à ordem natural. Foi isso que aconteceu lá com Adão e Eva. Contaminaram a ordem natural. Então vai ter que passar por um processo de reclusão, vai ter que ser retirado. Você vai ver que Tazria vai retirar, vai se recluir, vai estar em reclusão, vai se afastar. Por quê? Porque, segundo o Espírito, provém uma altivez ali em conceber, em gerar, em dar frutos. Vá lá em 1 Coríntios para mim. Por favor. Você e eu não podemos contaminar uma ordem natural. Simples, de dar fruto, de gerar frutos. Essa ordem para mim não pode gerar em mim uma altivez. Não pode expor a minha virilidade como homem, nem ter o excesso de orgulho de uma fecundidade de uma mulher. Em Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 3, perdão, você vai ver ali no verso de 1 a 8, o espírito mudando causa distinções. É o espírito do mundo, é você ser melhor do que o outro. Diz assim no capítulo 3, verso 1, eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como os carnais, como a meninos no Mashiach. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, e ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais? E não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes? E isto conforme o que Elohim deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Elohim é que deu o crescimento. A força provém de Adonai. Não há do que se inflar pela virilidade, ó homens. E não há para ter excesso de orgulho pela fecundidade, ó mulher. Porque nem o que planta é coisa alguma, diz o verso 7. Nem o que rega, mas Elohim que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um.
e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores, está vendo? De Elohim. Vós sois lavouras de Elohim e edifício de Elohim. Amém. Ô, Léo, só um Amém. minutinho. Irmãos, a Parashat Tazria, ela tem um ponto mais importante dela. Nós temos aqui duas contaminações. Isso. É uma contaminação que a mulher, é uma legislação bíblica que a mulher tem quando ela tem o seu bebê. Né? Essa é a primeira contaminação. Essa é uma contaminação menos grave. Ele está indo na contaminação mais grave. Não, ele não falou nessa menos grave. Eu vou que entrar ela é uma nela. legislação bíblica. Isso. Ela é normal. Ela é permitida. Ela é permitida. Ela tem uma legislação própria. Ela é maravilhosa. Você tem condições. O Sim. sacrifício vem para você Amém. e eu desfazermos aquela contaminação. Isso. Ele entrou na segunda contaminação, que está no capítulo 13, que é a contaminação grave, gravíssima, que vai nos levar à morte. Que aí entram 3 coisas que produzem essa contaminação. Eu vou falar à tarde para vocês com mais detalhes. Quais são essas 3 coisas? O orgulho, a ganância e a palavra má. São essas 3 coisas Amém. que vão produzir essa contaminação gravíssima que ele está falando. Isso. Então, a Parashat Tazria tem 2 contaminações, que nós podemos nos livrar delas através dos sacrifícios. Amém. A primeira é clara com o sacrifício aqui. E a segunda também, porque não há nenhuma sentença contra nós. Não. Presta atenção que eu estou falando para vocês. Não há nenhuma sentença contra nós. Que o sacrifício, que são as orações, não desfaça. Que o arrependimento de pecados não desfaça essa sentença. Isso. 3 coisas altas na Bíblia. Que por maior que seja a sentença, que esteja contra você ou contra mim, não há como, se a oração não desfazer, o arrependimento de pecados não desfizer e a tzedakah não desfizer. Então, toda essa questão aqui de Tazria está em cima dos sacrifícios, da oração, do arrependimento de pecados, que a oração vai produzir, e a tzedakah ajuda a misericórdia ao necessitado. Amém. Então, o centro da Parashá são essas 2 contaminações. Mas não há nenhuma sentença que possa permanecer se você e eu não encontramos o caminho da oração, do arrependimento de pecados e da misericórdia da tzedakah, que não desfaça essa sentença. Amém. A Parashá aqui, ela aborda 2 condições, como a pastora já iniciou. O estado da ordem natural, que eu estava comentando, que é Zara. O estado de adquirido, que é Zarahat, que é uma consequência mais grave. O estado de contaminação de ordem natural é essa, que a pastora acabou de citar, ela tem um prazo fixado de um tempo determinado. Por isso que ela é permissível. Ela é permissível sob a reserva de um processo de purificação, que é quando você e eu entramos em trabalho de purificação, através das nossas orações, através de retornar ao princípio bíblico da palavra. São processos. Então, a contaminação natural, ela tem um prazo fixado. É no capítulo 12 que nós vamos entrar. Ela tem um prazo determinado. E o estado de contaminação adquirido, ele sim vai exigir a capacidade do homem de retornar em seu estado não impuro. Vai depender muito mais do homem. Ambos vão exigir o esforço e a humilhação dos contaminados. O ato de conceber aqui, Tazria, traz para a mulher uma condição de impura, contaminada, assim diz o texto, dentro de um período já estabelecido de início e fim. Porém, essa condição de contaminada, não há uma punidade. Não há, é isso que a pastora vai ensinar, já iniciou. Não há uma punidade para esta condição. Você quer ver? Vamos lá em Levítico capítulo 12. Não. Que você não desfaça. Amém. Por isso, exatamente. Por isso que você vê ali
Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu sei que a pastora vai entrar mais tarde. Mas você não pode, você vai ver ali a posição de Ana, a posição de Maria, que pela oração elas concedem essa purificação. Tá vendo? Levítico capítulo 12, por favor. Diz assim, disse o Eterno a Moisés, disse aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. No 8º dia será circuncidado o prepúcio do menino. Verso 4. Depois ficará ela 33 dias purificando-se no seu sangue. Está vendo? Não há penalidade, é uma oportunidade para que há uma purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que cumpram os dias de sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como a sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. Verso 6. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto. Aí vai iniciar o processo sacrificial, que para nós hoje, o sacrifício são as nossas orações. E tem horário estabelecido, de manhã, no período da manhã, e no período da tarde, especificado, específico para isso. São os nossos sacrifícios. Trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho de 1 rola para oferta pelo pecado. A entrada da tenda da congregação ao sacerdote. Eles o oferecerá perante o Eterno, fazendo por ela expiação, e será limpa do fluxo do sangue. Esta é a lei para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina. Se os seus recursos não forem suficientes para o cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará por ela a expiação, e ela se tornará limpa. Então a mãe é contaminada, mas a criança não é que provocou o estado. Mas sim uma ordem natural que foi abalada. Aqui a impureza humana dar-se-á de sua concepção, conforme orou Davi no Salmo 51. Ele diz assim, em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Ele reconheceu que a ordem natural ela havia sido abalada, e ali ele foi formado em iniquidade. E em pecado concebeu a minha mãe, por isso que ele olha o Salmo 51 de maneira maravilhosa ali. Então há um princípio que a mãe se contamina, mas o princípio da contaminação, que provocou o estado de contaminação, não foi seu filho. Por isso que a garantia e a ordem não vai ser abalada nesse sentido, porque você e eu temos os recursos, os instrumentos de voltar ao princípio de ser puro, de se curvar diante de Elohim, de conceber, de dar à luz sim, e de anular a sentença estabelecida lá em Gênesis capítulo 1. A contaminação da parturiente, ela é menos grave, como diz a pastora, dos que atingindo pela Tzarat, porque a reclusão aqui, a Tzarat, ela é tão forte, ela é tão séria, que a reclusão não é nem pela porta do santuário, ela é para fora do acampamento, é para fora dos muros, é para fora do arraial, de tão grave. O tema de Zará, que é no capítulo 13, ele aborda uma enfermidade que foi identificada lá na Idade Média pelos tradutores dos livros de medicina, os árabes, de forma equivocada como lepra. Mas o Tzarat, você não encontra especificações científicas para ela. Segundo os rabis, é qualquer doença de pele repulsiva, mas não tem um conceito definido na nossa ciência. Porém, essa enfermidade não tem origem em distúrbio genético, irmãos, num distúrbio físico. Se assim fosse, aquele que adquire a enfermidade seria apresentado ao médico, a uma junta médica. Seria apresentado, mas não é assim. A Torá é bem clara quando diz que somente o sacerdote poderá identificar a enfermidade dessa forma. Define-se que a chaga tem procedência espiritual. O tratamento e a cura dessa enfermidade de procedência espiritual chama-se purificação, porque se trata de um estado de impureza grave, excessiva. Vai lá para você ver no capítulo 13. Então, mesmo que a ciência médica define isso como lepra, você não consegue achar ainda nos livros científicos alguma coisa bem próxima, porque é uma doença de pele muito repulsiva.
mas foram traduzidas para nós como lepra pela Septuaginta. Pode falar, pastor. Léo, só um minutinho. Pode falar. Percebam os irmãos, ainda voltando ali em Tazria, logo no início, percebam os irmãos que quando um animal, um cachorrinho tem o seu filhote, ele não contamina ninguém. A Bíblia não diz isso. Não diz. A Bíblia não diz. Amém. Ele é um animal irracional. Por que então a mãe ela fica contaminada? Porque ela está ali, o animal é um ser vivo também. Sim. Mas só que esse ser vivo que ela deu à luz à vida, esse ser vivo, ele pensa, ele fala, então ele vai usar a sua boca para uma palavra má, por exemplo, ele vai ter desejos e vontades que o outro animalzinho não tem. Ele só contamina depois que ele morre. Aí, se eu tiver contato com a coisa morta, eu vou me contaminar. Porque, é isso que... Mas o homem não. O homem não. O homem não. O homem é completamente diferente. Isso. Por isso que Por quê? Porque a nós foi dado o livre-arbítrio. A nós foi dado questões muito nobres para raciocinarmos, para pensarmos, para tudo isso. Então, há uma necessidade de uma legislação específica para essa purificação, para a circuncisão, do coração. Que aqui, ele é circuncidado ao 8º dia, Shemini. E o prepúcio do menino. Depois ela vai ainda ficar 33 dias para se purificar. Então, para o homem tem uma legislação específica por causa dessas necessidades. O animalzinho não tem. A mãe o tem sem contaminação. Amém. Pense nisso. Como nós somos bem diferentes. E temos, por causa dos privilégios que recebemos, nós temos que ter uma... Por causa do privilégio de receber o sopro da vida da boca de Adonai. Responsabilidades muito sérias e cobranças sérias da parte do Eterno. Exatamente. É por isso que existe uma lei ali no capítulo 13, muito séria, para que eu e você possamos observar. Aqui o estado de contaminação, aqui, você vai ver depois que é provocado pela infidelidade minha e sua. Diz assim no capítulo 13, disse o Eterno a Moisés a Arão: quando o homem tiver na pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa com aparência de praga, de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Está vendo? Ele vai ter que ser retirado, porque ele tem praga, ele está em condição imunda. Ao 5º. No 7º dia, o sacerdote examinará, e o seu parecer, a praga, não mudou, e se não estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. E se perceber que a praga se escureceu e não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Você vê que toda a condição ela é examinada pelo sacerdote. Por isso que eu disse que não é uma enfermidade de origem física, mas de origem espiritual, uma enfermidade de origem comportamental, que está no meu e no seu coração. É o estado de vontade, meu e seu, suprindo a vontade de Elohim. A purificação, irmãos, ela será obtida por uma liturgia que restabelecerá a retidão, a relação com Adonai. Há uma liturgia, você viu aqui no capítulo 12, que a mulher aqui, no seu período, ela vai oferecer, no final do seu período, ela vai oferecer perante o Eterno o sacrifício. O sacrifício. Por quê? Porque há uma liturgia estabelecida para isso. Não há uma punidade, como o pastor disse, não é isso? Há uma liturgia para isso. Para que você, uma liturgia estabelecida para que você venha no sacrifício da manhã e que você venha no sacrifício da tarde. Há uma liturgia para você se purificar. Um erguido. Isso.
Não tem, ela tem todas as oportunidades para o perdão dos pecados. Mas aqui, nessa contaminação, que é Tazra, que é Tazrat, ela é mais grave. O homem aqui, irmãos, é acometido desse estado de impureza, é excessiva. E ele está imundo, é chamado tamê. Significa o quê? Manchado, contaminado, poluído, ele está sujo. Ele está em estado de metzora, que é a próxima porção. O que é metzora? É aquele que está sendo afligido por essa sujeira. Está em estado adiantado de contaminação, é porque vive sobre o golpe de uma sanção divina, diz os rabis. Quando o homem está em estado adiantado de contaminação, ele tem que reconhecer que ele está sobre o golpe de uma sanção divina. Uma sentença, aí há uma sentença. Uma sentença divina. Mas eu e você precisamos reconhecer que isso está sobre mim. Eu preciso reconhecer que eu estou sob uma sanção divina. Eu preciso reconhecer que há em mim uma contaminação. Eu preciso reconhecer que eu estou em pecado, que eu estou imundo, que eu estou manchado, que eu estou contaminado. Fala no microfone, meu querido, aí. Se você olhar bem ali o capítulo 13, a gente vê que é uma sanção, igual você está falando, que não tem prazo definido. Né? Não tem. Assim como a pastora disse que a primeira parte a respeito da concepção tinha um prazo definido, né? A mulher e o homem têm um tempo firme. Então, você cumpriu aquele período, está fora da questão da contaminação. Por isso que ela é permitido. Exatamente. Só que, nesse caso, o sacerdote recebia o enfermo, diagnosticava. Ele era excluído. Ficava fora. Vinha para uma reavaliação do sacerdote. E assim somos nós. Exatamente. Né? Quando nós estamos debaixo dessa sentença, nós não temos prazo para sair dela. Nós temos que nos apresentar diante do sumo sacerdote e perguntar, estamos livres ou não? Ou não. Se ele disser que nós estamos reprovados, nós voltamos debaixo da sentença, Amém. até que nós sejamos purificados. Não é isso? Exatamente. Agora começou. Isso. Senta aqui, Léo. O primeiro caso, a mulher está debaixo de uma provação. E toda provação vai ter uma contaminação. Por que é uma provação? Porque ela precisa dar frutos. É exigido, aí você entende Yeshua, lá no Novo Testamento, quando ele olha para aquela figueira, e você foi lá em Gênesis 1, versículo 11 e 12, que é exigido que a terra dê fruto. Que a árvore a ordem natural dê é essa. fruto. Isso. Então, até que eu e você venhamos, eu não estou debaixo de uma tentação, eu estou debaixo de uma provação, porque eu tenho que dar fruto. Por isso que você vê Yeshua ali repreendendo o pecado da terra, que a terra não tem árvore que dá fruto e tem árvore que não dá fruto. Então a terra não respondeu a Elohim como ele exigiu, não foi isso? Isso? Então a mulher ali vai fazer o esforço para dar fruto. Então ela está debaixo de uma provação. Toda aprovação tem uma contaminação. Ela tem uma contaminação e ela vai ter que fazer a legislação específica para sair desta contaminação. Amém. Por isso que é algo menos grave. É menos grave. Do que a outra. Entendeu? Essa é gravíssima. Essa é gravíssima. A outra não é grave, mas não é tão grave quanto a segunda. Muito grave. Você vê ali que essa situação, a gente, toda vez que a gente está estudando essa porção, a gente vai lá em Números capítulo 12, quando você vê ali Miriam, numa posição, querendo ser igual a Moisés, ela simplesmente esboça com a sua palavra aquilo que há no teu coração. E ela ali vai lá você vê no capítulo de Números 12, para você ver comigo. Aí ela vai ser sancionada nisso? Tem uma sentença ali. Vamos ver essa sentença, então. Aqui é um bom exemplo. No capítulo 12 de Números. Você vai ver ali que a sentença dela é se afastar. Vai ser expulsa do acampamento. Irmãos, essa condição, ela é grave por quê? Porque ela atrasa o caminhar dos outros que estão em estado de pureza, que estão seguindo, que estão em obediência. Então, quando eu estou pecado, não está nem estado, mas tem a condição de caminhar, tem que caminhar. Mas a minha condição excessiva de contaminado
de impuro, de sujo, de imundo. A minha condição, você e eu sabemos qual é a sua e eu sei qual é a minha. Vai impedir, olha aqui o que acontece com Miriam aqui, ó. Ela vai ter que ser excluída do acampamento aqui, ó. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam, porventura falou o Eterno somente por Moisés? Não falou também por nós? O Eterno ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, irmãos. Olha só que a palavra linda que diz. Mais do que todos os homens que haviam na terra, ele era um manso. Ele ouvia, ele obedecia aquilo que Adonai falava com ele. Humilde. O princípio da humildade que o Mashiach ensina estava sobre ele também. Diz assim no verso 4, logo o Eterno disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. Então o assunto é sério. Ela falou, lachonará. Lachonará é maledicência. Isso, uma palavra má, ruim. E saíram eles três. Então o Eterno desceu numa nuvem, numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e a Miriam. Quando os ambos se apresentaram, ele disse, ouvi as minhas palavras. Se entre vós há profeta, diz ele, eu, o Eterno, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel. Em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Eterno. Porque, pois, não temeres falar contra o meu servo Moisés? A ira do Eterno se acendeu contra eles. E ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa. Está vendo? Branca como a neve. É isso aqui, ó, tazeria. Está vendo? Léo, fala, querido. O erro de Miriam aqui é aquela citação que Yeshua fala assim, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. Então Amém. essa que é a contaminação que nos torna leproso. Leproso, e não contaminado. somente essa, mas tem outros exemplos. Quando você se levanta em rebelião a uma autoridade constituída. Amém. Né? Que é o caso de Moisés, que era uma autoridade constituída. Outros exemplos demonstram como você pode adquirir essa lepra, essa imundícia. Essa imundícia. Amém. Então disse Arão a Moisés. Não, eu estava aqui em cima, no 10, né? Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Senhor meu, está falando com Moisés, não ponha sobre nós este pecado, que loucamente cometemos. É loucura. Verso 12, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Eterno, ó Eterno, rogo-te que a cures. O Eterno respondeu, porque já havia dado a sentença. Ele responde, se o teu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias. Ela cuspiu na cara. A comparação é essa, ele cuspiu na cara do pai. Miriam fechada 7 dias, fora do acampamento, Léo, e depois recolhida. Vê o número 7 de novo aí? Lê o número 7? Não, ela fica 7. Ela fica fechada. No 8º dia, Shemini de novo. Ela vai e se apresenta ao sacerdote. Exatamente. Não é verdade? Então, olha a situação. É no 8º dia que as coisas são transformadas, não é isso? Você começa um novo ciclo, não foi isso que nós aprendemos? Isso, que Shemini representa uma nova fase, uma nova etapa. Isso, é aquilo que está escrito lá em... É a ordem que Elohim dá lá no capítulo 15, no versículo 31, que fala assim, de Levítico. De Levítico, fala simplesmente da mulher que está no período de contaminação. Não, lá no versículo 31, depois que ele fala da impureza da mulher e do homem, aí. Ele fala assim, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o quê? O tabernáculo. A preocupação toda é a contaminação no tabernáculo. Por isso que ela tem que ser... porque a contaminação ela passa de mim para você, Roberto. Fala, amado. Fala no microfone para ela. Vamos lá, Provérbios 6, 14. Amém. Que bom que vocês estão participando. Isso mesmo. Vamos lá, hein? Provérbios 6, 14.
Fala sobre semear, né? Muito bem lembrado, eu não tinha visto isso aqui. Fala do homem Belial, o homem mau. Aqui no verso 14, no verso 13, ele fala, o homem mau é o homem vil, anda aí com perversidade na boca, tá vendo? É em cima, né? Que coisa maravilhosa. Não faz. Não tem esse princípio estabelecido nele, porque a ordem dele é proteger somente a vida dele. Mas o homem não. O homem ambicioso é um homem de Belial, um homem vil, que anda com perversidade, nos lábios, na boca, muito bem lembrado. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinal com os dedos. Perversidade aonde? No seu coração. Todo o tempo maquina o mal e anda o quê? Semeando contendas. A contaminação contamina. O homem, ele contamina. O homem contamina vivo e contamina morto. O animal só morto. É isso que a pastora... Isso. O homem conta viva. Porque quando eu estou vivo, a minha natureza carnal está elevada, irmãos. Eu preciso morrer. A ordem é essa. Fisicamente. Porque o homem vai contaminar. Morrer a natureza. Morrer a natureza carnal. Muito bem. Quando Paulo, eu creio que foi Paulo, não estou bem lembrado. Paulo diz assim, não leveis o seu irmão à justiça. Isso. Não é Paulo mesmo? É Paulo que fala. Não entreis em juízo contra o seu irmão. Isso. Contra o seu irmão. Por quê? Porque todo o processo, quando você entra em juízo, o processo se chama contencioso. Sabia disso? O processo é contencioso, isso. Ou seja, você está causando contenda contra o outro. Então, por isso que Paulo fala assim, não leva o teu irmão em juízo. Resolva essa situação entre vocês, porque vocês estarão contendendo. É essa palavra que diz assim, semeando contendas entre irmãos. Isso. Então você está ali proporcionando que venha sobre você e sobre o seu irmão uma lepra, algo imundo, algo que seja assim, desagradável ao tabernáculo. Amém. Entendeu? Essa situação. Essa contaminação, o Leonardo até contou, não tem um período, né, para terminar. Mas isso depende muito de mim e de você, meus irmãos. Por quê? Por causa do tempo. Senão você perde tempo. Não é porque nós estamos falando aqui que não há um princípio de finalização que você vai viver uma vida em constante contaminação. Vai lá em Jó para você ver no capítulo 20 de Jó. Jó 20. Por quê? Porque ainda que o mal esteja na sua boca, ele se esconde debaixo da tua língua, ele vai te contaminar e vai contaminar a outros. Deixa eu ir lá, Jó capítulo 20. Olha lá no verso 12 para você ver. Olha aí, diz assim, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele esconda debaixo da língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se tornará amarga nas suas entranhas. Está vendo? Em fel de áspide se transformará o seu interior. Você está produzindo morte para você mesmo. Mas a morte aqui é uma morte espiritual, irmãos. Isso aqui é sério demais para mim e para você. Vamos continuar aqui, Engoliu fazendas, mas vomitá-las no seu ventre, Elohim as lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios, os ribeiros de mel e manteiga. O que adquiriu pelo trabalho deverá restituir e não engolirá. Do lucro do seu comércio não tirará prazer nenhum, pois oprimiu e desamparou os pobres. Roubou a casa que não edificou, está vendo? Certamente não terá descanso na sua cobiça. Não poderá salvar-se a si mesmo por aquilo em que se deleita. Aqui você começa a entender a questão do tempo. Está vendo aqui, o 20. Certamente não terá descanso da sua cobiça, não poderá salvar-se a si mesmo. Por causa que? Porque deixou de fazer o que tinha que ser feito. Por aquilo em que se deleita. Nada lhe sobrou para devorar. A sua fazenda não perdurará. A plenitude da sua abastança estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele.
Tendo ele terminado de encher o seu ventre, Elohim mandará sobre ele ardor da sua ira e a fará chover sobre ele. Ainda que fujam das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Arranca a flecha do seu corpo e o dardo resplandece o seu fígado. Haverá sobre ele terrores, total escuridão, espreita os seus tesouros. Um fogo não assoprado consumará e devorará e ficará sem a tua tenda. Os seus bens serão consumidos. Irmãos, nesse período de reclusão ou de aflição, é importante que eu devo reconhecer a minha humilhação. Porque quando eu estou sendo afligido, eu estou sendo humilhado. Eu coloquei assim, aqui para mim, que a humilhação, não sei se o conceito é esse, eu coloquei. A minha humilhação é um instrumento de alcançar a humildade à força. A humilhação é um instrumento que Elohim vai usar em mim e você, para eu alcançar a humildade à força, porque eu sou resistente, eu não quero. Mesmo assim, a misericórdia de Elohim é sobre mim. E é assim que vai, para ser humilde à força. Lá em Provérbios, não precisa não que eu vou ler para vocês. No verso 33 diz assim: o temor de Elohim é a instrução da sabedoria. Adiante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Irmãos, o livro de Levítico aqui, ele tem várias passagens, a gente não vai precisar ir lá, que cita que o processo de impureza tem origem nos desejos carnais que há em mim, que há você. Nós não precisamos ler tudo, não. Se você ler, você vai observar que a origem de toda a impureza, de tudo isso aqui que nós estamos lendo, de impuro, de contaminado, de que está excessivo em mim e você, é porque eu e você tomamos ações que são totalmente contrárias à palavra de Elohim. É por isso quando eu falo que eu e você vamos estar impuros, se nós não caminharmos segundo a ordem natural prescrita por Elohim. Nós conhecemos a necessidade básica do homem, que é o alimento, que é o vestir, que é a moradia. Isso tudo aqui, ó, que nós lemos aqui, que aquele que é ambicioso irá perder todas essas coisas. Mas nós precisamos ter um princípio, dentro do princípio do retorno. O que é esse princípio do retorno? É você retornar e viver segundo a palavra de Adonai. É você ter como referência as ordens estabelecidas por Elohim. A ordem aqui na Torá, nos profetas, em Yeshua, em toda a porção aqui da Torá. Essa é a ordem. Se você falar comigo em Gálatas, você quer falar alguma coisa, professor? Fala aí. Que o texto, Léo, que você leu aqui em Jó 20, eu não separei tudo isso. Está fazendo uma denúncia de Jó ali, desses 3 pecados que trazem uma contaminação gravíssima. Não tinha visto. Olha, aqui, ó, o versículo 6. Vamos lá, o irmãos. orgulho, ó, Jó ainda 20, 6. Jó 20, do versículo 6 até o final. Do 6 até o 11, ele está falando do orgulho. Olha só, ainda que o seu orgulho suba até o céu. Então, são os 3 pecados que produzem uma contaminação gravíssima. Grave. O orgulho, a palavra má e a ganância. Aí, no final, vai falar das fazendas que você engoliu, dos excessos de bens aí. Então, os 3 aqui. Ele tá fazendo uma acusação de Jó, que Jó havia perdido tudo porque ele estava doente ainda, cheio de raspando as suas pernas, né? A sua sarna toda, porque ele havia pecado nesses 3 ângulos aqui, ó, de orgulho, de palavra má e de ganância. Está aqui no texto. Exatamente. Porque é o que tornou tão grave a situação dele. E na realidade não foi, né? Não foi. Ele estava sobre uma provação de Adonai. E ele reconhecia isso, que ele estava em provação. Depois, no capítulo 47, ele reconhece a Elohim. Agora eu sei que eu conheço a ti, ele fala. Então, a situação aqui é tão grave, que somente um Kohen Gadol, o sumo sacerdote, pode identificar. Você pode levar para o nosso irmão aqui, Leonardo, ele não vai conseguir identificar. Ele pode passar lá, né, uma pomada para você, um remedinho, mas a situação aqui é grave. Somente um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, pode identificar para mim e para você, senão nós morreremos.
A ciência não conseguiu identificar, a ciência humana não conseguiu identificar esse tipo de que ocorre. Mas para nós, e para mim e para você é bem claro. É bem claro que essa doença é uma doença de origem espiritual, de origem de desobediência minha e sua. É isso que tem que ficar gravado na minha mente e na sua mente. Por isso que somente o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, que ele poderá pronunciar a cura, somente ele poderá estabelecer a cura ou estabelecer a ordem de cura, porque ele tem nas mãos todo o processo de purificação. Leonardo, você precisa nos ajudar aí. Não, e só que o Jorge colocou essa questão da doença, se a gente vir a descrição ali, ela caracteriza uma doença infecciosa, contagiosa. Amém. É por isso que tem que ser retirado. Você Amém. pode ser contaminado por quem está portando ela. A gente não sabe qual é a doença, mas ela é contagiosa. Por isso que ela é grave, né? E cai dentro dessa questão que a pastora falou. Que ela contamina outros que não estão debaixo da mesma enfermidade. A preocupação é com o santuário. É uma questão de higiene sanitária. Isso, de vigilância sanitária, pastor. Saneamento básico, de vigilância sanitária mesmo. É isso aí. Agora, vamos. Então, por isso que eu estava falando, que somente o sacerdote, ele aqui, recebe toda a prescrição para ele identificar se o sujeito recebeu ou não a cura, se ele está ou não ainda contaminado. A prerrogativa, por quê? Porque o sumo sacerdote, ele consegue fazer diferença entre o que está imundo e o que está limpo. Ele tem essa prerrogativa. Por isso que ele vai conseguir identificar. Vai lá em Levítico, volta lá para nós terminarmos, no capítulo 10. Não vamos lá não. O que eu mostraria as consequências, as impurezas que em Gálatas capítulo 5, todo mundo já conhece ali, tem. Não vai precisar porque nós já estamos terminando. Então lá em Levítico capítulo 10, que são as contendas, a lascívia, né, a inveja que tem ali em Gálatas. São os frutos, né? Diz assim em Levítico 10. Vai lá no verso 10, por favor. Diz assim, ó. Isso. Não, vai no 8. Diz assim, ó. 10:8. Disse o eterno Arão, sumo sacerdote, não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado por meio de Moisés. Então, essa é uma das prerrogativas que o sacerdote tem para identificar aquilo que está puro e aquilo que está imundo, a prerrogativa deles. Para encerrarmos, vamos lá em Mateus capítulo 8, por favor. Vamos lá encerrar com Yeshua, nosso sumo sacerdote. Ele sim é o nosso rabino e sumo sacerdote, Yeshua, Mateus capítulo 8. A leitura do verso 1, até o verso 4 só. Ele diz assim, ó, faz parte da Brit Hadashah dessa porção. Descendo ele do monte, acharam aí? Mateus 8, 1. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Porque ele reconhecia em Yeshua um sumo sacerdote. Olha só a importância. Verso 13. E Yeshua estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Yeshua, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostre a quem? Ao sacerdote constituído, é esse sacerdote aqui, e apresenta a oferta de Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. E Yeshua ali, você não poderia tocar em pessoas leprosas. Era proibido. Era proibido, mas ele chegou depois e falou bem assim, olha, cumpra a Torá, meu filho, cumpra a Torá. É isso Amém, que ele falou. é isso. Ele pôs a mão no homem e disse assim, ser limpo.
É a palavra que cura, a palavra que liberta, é a palavra que sara, é ela que te purifica e me purifica. As prescrições estabelecidas no Torá, para mim e para você, elas são rígidas, mas elas são simples para mim e para você. Prescritas para quê? Para que você possa se curvar diante de Adonai, para que você possa observar a Torá nos seus detalhes e assim buscar a Elohim imediatamente, porque há em mim e em você impureza, há contaminação. E ela passa para mim e para você. E ela passa de mim para você e de você para outro, porque é contagioso. E que nós possamos observar a... Como? Com certeza, né? A multidão o seguia, né? Mas ele ainda cumpre a Torá. Ele vai lá e cumpre a Torá, como o Roberto falou. Vai lá e mostra-se. Estou falando aqui com a pastora que a gente fica assim, Yeshua era maravilhoso, né? Yeshua ele era a própria algo Torá, assim. né? Olha, ele disse aqui, ó, ele curou. Ele limpou, porque é um processo de purificação. De purificação, Roberto. Não Isso. de cura. Ele ali purificou, tornou limpo, e ele disse assim, olha, não digas a ninguém, porque o sacerdote, vai ao sacerdote, que ele tem autoridade para isso. Eu não quero ir contra a autoridade do sacerdote. Porque ele trabalhava o princípio da humildade. Ele a todo momento, aquilo que Paulo dizia, ele tinha... Por usurpação ser igual a Deus. Em nenhum momento ele se colocou na posição, né, por isso que ele alcança essa autoridade de ir lá e pôr a mão e curar. Isso. Por isso que ele alcança, para mim e para você, a autoridade de ser sumo sacerdote. E aí ele vai simplesmente e diz ao homem que foi limpo, vai e cumpre a Torá de Moisés. Amém. Cumpre a Torá de Moisés. Amém. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este tempo, Senhor Deus, ao qual nós ficamos observando a Tua palavra, escutando nela, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai, não para que nós podemos nos engrandecer sobre isso, mas para que nós possamos nos tornar servos do Elohim Altíssimo, para que nós possamos ser igual o Mashiach, ó Pai, andar em humildade e ensinar a Tua palavra, porque nós não somos negociadores da Tua palavra, nós somos aqueles que querem estudar e aprender de Ti. Venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar a caminhar conforme está prescrito na Tua Torá. Que o Teu nome seja estabelecido em nossas vidas e que nós possamos alcançar uma dignidade, uma pureza, Senhor, e uma purificação diante de Ti, para que nós possamos continuar lidando com todas as coisas ao qual o Senhor tem dado a nós, Pai. Manifesta a Tua graça, venha falar conosco, Senhor, neste Shabat, venha nos instruir, ó Pai, venha, Senhor, a manifestar a Tua vontade no meio de nós, e que o Teu nome seja santificado, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.